Boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite da Precesp, né? A hospitalidade aí, o Beto, o prefeito Geninho, pela receptividade aqui na estância de Olímpia. Vou começar a passar já. Aqui fala um pouquinho sobre a minha história de trabalho, né? Trabalho com turismo já há mais de 30 anos, sempre até 2010 na iniciativa privada, especificamente com turismo de aventura e natureza. E aí, depois, em 2010, eu ingressei no Poder Público. E aí, como funcionária efetiva da Secretaria de Turismo, como técnica em turismo. Entre os anos de 2013 e 2016, eu fui secretária de Turismo de Brotas, quando conquistamos, junto com Olímpia e Guaratinguetá, o título de estância. E também implementamos o sistema de controle de visitação, o voucher, que eu vou apresentar hoje para vocês. Também fui interlocutora do Brotas no programa Município Verde Azul. Hoje saí de manhã muito feliz, viu, Márcia? Inclusive, uma das coisas que pontua no ranqueamento, Brotas reconquistou a certificação Selo Verde Azul hoje. E também trabalhei como diretora de conteúdo na startup Destinos Inteligentes, que o Beto comentou. E, atualmente, estou como secretária de Meio Ambiente de Brotas, com a prefeita Leca, que assumiu em janeiro. A gente precisa cuidar do meio ambiente para o turismo de Brotas não morrer. Então, a minha missão é manter o nosso turismo vivo. Naquela foto lá que tinha, estava eu com o governador Geraldo Alckmin e o pessoal da Precesp também, e alguns prefeitos, quando a gente virou estância. E a minha filha, que hoje tem 11 anos, estava no colo. Bom, o turismo de Brotas é um turismo sustentável, é um turismo baseado na natureza, né? E a sustentabilidade ela não existe se não tiver a preservação ambiental, a economia, o emprego e a oportunidade para a população local. Então, aqui algumas fotos. Essa cachoeira aqui, ela é no centro da cidade, chama Parque dos Saltos. Ontem eu saí do trabalho às 5h30 da tarde e dei um tibum nela, olha que privilégio. No centro da cidade. Preciso manter esse rio vivo para poder fazer isso sempre. Não só eu, como meus filhos, meus netos e para as populações futuras. E aí vamos entrar, então, na questão das políticas públicas. Não existe um turismo consolidado sem política pública, como o Beto aqui bem falou, né? Então, Brotas começou a desenvolver o turismo no ano de 1993. E, desde então, foi trabalhado políticas públicas sólidas, né? Então, entre o ano de 2001 e 2003, que já tinha 10 anos do turismo, foi implementada as 13 leis do turismo sustentável. Brotas, nessa ocasião, se tornou a primeira cidade do Brasil a ter uma política pública própria para turismo de aventura e natureza. E também junto foi criado o Contur e o Fontur. O Contur, na verdade, ele foi criado em 1996, deliberativo já. E o Funtur foi criado em 2003, junto com as 13 leis. A gente também, nessa lei, a gente fez o regulamento das atividades de aventura. Muitas dessas políticas serviram para fazer a base do programa Aventura Segura e das normas do turismo de aventura do Brasil. E a gente sempre trabalhou com planos de turismo, e agora vamos fazer o nosso mais recente plano de turismo. E a gente fez a implantação do Sistema Municipal de Controle de Visitação com a criação do Observatório do Turismo, no ano de 2015. Então, aqui só uma passada nas 13 leis do turismo sustentável, onde, no ano de 2003, foi feita a lei do Sistema Municipal de Controle de Visitação Voucher. Mas, naquela ocasião, houve uma pressão dos empresários que alegavam que esse sistema poderia prejudicar a economia, porque ainda precisava solidificar as empresas, elas ainda estavam não com aquela maturidade para implementar. Então, são 13 leis, e aí a gente foi conseguir trabalhar essa lei para implementar no ano de 2015. Mas, antes disso, no ano de 2013, o Geraldo Alckmin esteve lá em Brotas. Nesse mesmo dia, eu acho que ele passou em Brotas, Guaratinguetá e também aqui em Olímpia, quando ele assinou o projeto de lei. E aí, em 2014, em julho, Brotas se tornou estância junto com as cidades de Guaratinguetá e Olímpia. Então, aquela foto lá,
o Cláudio Valverde, que era o secretário do Estado, presidente do Contur, o prefeito, presidente da Câmara, o Bozola, que era o presidente na época, e também o Colucci, e eu com a minha filha, que hoje tem 11 anos. E isso deu uma fortalecida também na questão da política pública da nossa cidade e também na questão de investimento. Bom, então vamos entrar agora no sistema de controle de visitação, que é o que o pessoal conhece popularmente como voucher. Essa lei ela foi criada em 2003. Como eu falei, não tinha maturidade, então ela teve que ser implementada no ano de 2015. E como a Márcia bem falou, muita paulada, muita pedrada, mas conseguimos. Ele foi implementado através de uma lei municipal e ele foi construído dentro do Contur, e isso é uma coisa fundamental. E o que é fundamental para você conseguir consolidar qualquer política pública? É o trade turístico estar participando, a gente colocou representantes de atrativos, operadoras, meios de hospedagem, que são os emissores do voucher. O jurídico da prefeitura também participou, da Câmara Municipal também participou, a diretoria de fiscalização ela é essencial também para participar, a Secretaria de Turismo, foi feito dentro de um processo democrático, inúmeras reuniões, a gente tinha muita divergência, transformamos em convergências, algumas coisas ficaram meio divergentes. E o principal, gente, não adianta a gente elaborar uma política dessa maneira se o prefeito não tiver vontade política. Eu já apresentei esse projeto em outras cidades e não foi implementado porque o prefeito não teve a vontade política e o enfrentamento para conseguir fazer uma lei dessa maneira. Como que a gente começou? Fomos para um destino onde já tinha o voucher implementado. Na mesma época, em 2003, o mesmo consultor que fez as leis do turismo sustentável em Brotas, ele fez também lá em Bonito. E lá em Bonito, que tem um ecossistema natural muito mais frágil, eles implementaram já de cara. Então, nós fomos no ano de 2015, aqui são empresários, presidente do Contur, o prefeito e eu, fomos até Bonito, fomos recebidos pela Juliane, que é a atual secretária de lá também, para ensinar como que é a metodologia, como que foi implementado o voucher lá, como é que funcionava a sistemática do voucher lá. Nem tudo que tem aplicado lá em Bonito deu para aplicar em Brotas, por isso que a gente teve que construir o negócio de uma maneira conjunta e adaptando para a realidade de Brotas. Então, a gente fez uma formação de uma comissão dentro do Contur para implementar esse projeto. A gente se reunia semanalmente, fizemos isso durante 7 meses. Fizemos levantamento de dados do turismo, então o pessoal da fiscalização foi lá e fez o levantamento do ISS, o levantamento do ICMS também, que é muito importante para mostrar a força da economia do turismo. Na ocasião, a gente arrecadava, bom, Brotas é uma cidade pequena, 25 mil habitantes, mas a gente arrecadava de ISS apenas R$358 mil. E mais um pouco de ICMS, mais ou menos isso, dava R$710 mil. O orçamento da pasta já estava em R$925 mil. Criamos, fizemos a adaptação para o ano de 2015 da lei municipal, definimos a metodologia de implementação, que foi feito através de pulseiras coloridas numeradas, onde as empresas elas retiram em consignação. Então, por exemplo, tem um sítio turístico, a gente fez também um estudo de impacto de visitação com a Exalc. Então, por exemplo, um atrativo turístico, ele tem lá um limite de 900 pessoas por dia para receber. Então, ele vai comprar, mais ou menos, vai pegar em consignação essas pulseiras para ele entregar para cada turista que vai lá. E cada turista recolhe, no início foi recolhido, o voucher era R$1, e esse dinheiro ele vai para o Fundo Municipal de Turismo. Hoje ele está em R$2,10. Depois de definir a metodologia, a gente fez a implantação em dezembro de 2015. Com o sistema de controle de visitação, a gente acabou com a sonegação. Então, a gente tinha uma sonegação muito alta e a gente foi recebido porque a gente foi visitar empreendimento por empreendimento. Eram mais ou menos 62 empreendimentos. E eu ouvi de muitos deles: nós vamos ter que emitir nota fiscal? Então, foi uma das coisas que a gente ouviu. E
inclusive teve trocas de farpas, alguns empresários falaram que o prefeito tinha uma empresa de frango que também não emitia nota fiscal, alguns empresários subiram umas 5 vezes no gabinete do prefeito pedindo a minha cabeça, e o prefeito foi muito firme, por isso que eu falo, a vontade política do prefeito e o apoio dele é fundamental. Sem o apoio do prefeito, a gente não teria conseguido implementar. Implementamos em dezembro de 2015. Então, qual que são os objetivos, né, da lei? O controle do impacto ao meio ambiente, então, baseado nesse estudo, a gente limita o número de visitantes, né, turismo de aventura e natureza, a regulamentação das empresas, então, muitas que não tinham nem emissão de nota fiscal, muitas empresas que não tinham alvará de funcionamento, que trabalhavam na informalidade, aumentar a arrecadação municipal para poder também investir mais no turismo. Nós sabemos, acho que todas as cidades aqui, vocês sofrem porque o orçamento do turismo ele sempre é pequenininho, lá embaixo, né? E isso ajudou, né, a melhorar a situação e a valorização mesmo do turismo como vetor econômico. E aí, através desse sistema também, a gente teve a criação do nosso Observatório do Turismo. Sem dados, a gente não consegue ter ações assertivas. E garantia de qualidade na prestação de serviço. Quando a gente iniciou, eram 62 empresas. Hoje, são mais de 100. Então, a gente ouvia muito, vocês vão quebrar com as empresas, vocês vão quebrar com as empresas, vocês vão acabar com a gente. Mas, pelo contrário, hoje são mais de 100 empresas. Então, essas são as pulseirinhas coloridas. Essa aqui é uma matéria que saiu na IPTV, a cópia da lei, né, atualizada para 2015. E aí, o que a gente faz? Esse R$1, né, que agora é R$ 2,10, ele vai para o nosso Fundo Municipal de Turismo. E quem que cuida do Fundo Municipal de Turismo? É o Conselho Municipal de Turismo. Então, a gente conseguiu garantir que o turismo tivesse uma autonomia de investimento, arrecadar eventos, captar eventos, também investir em marketing e divulgação, né? E também em infraestrutura e qualificação também de mão de obra. O Funtur, hoje, ele conta com mais ou menos R$380 mil por ano, que quem define como que vai ser utilizado é o pessoal do Conselho Municipal de Turismo. E a arrecadação do ISS-QN, ela aumentou no primeiro ano cerca de 64% de implementação. Então, a gente consegue mostrar a força do turismo também dentro da prefeitura, porque a prefeitura, o próprio pessoal do gabinete, do planejamento, acaba não botando a fé que o turismo tem, né? E aí, qual que é o retorno econômico? Isso aqui é mais ou menos a movimentação na economia por ano, baseado no sistema de controle de visitação. Como agora a gente tem dados de quantos turistas visitam a cidade, a gente consegue estimar mais ou menos a movimentação financeira. Como o Beto falou, é dinheiro de fora que vem e movimenta na nossa economia. Gera emprego, gera renda, traz investimento. O ISS turístico, que lá em 2015 era 358 mil, no ano de 2024 foi quase 3,5 milhões. E o voucher turístico ele arrecadou 312 mil no ano de 2024. O turismo é o maior gerador de investimento, de emprego e renda dentro do município de Brotas. E aí o resultado, mais atrativos, mais meios de hospedagem, mais empresas vindo para a cidade, mais investimento. Hoje nós temos aqui esse clube automobilístico. Quando a gente tem um turismo com dados e consolidado, a gente atrai investimento. Então, isso aqui foi um dos maiores investimentos que ocorreu nos últimos anos. E ali, a gente também tem o Destinos Inteligentes, Beto. Ali a gente pegou a distribuição do inventário e fez o comparativo de um ano ao outro, que é dentro da plataforma Destinos Inteligentes, dá esse dado também, que compõe também o nosso Observatório do Turismo. Aqui são dados para vocês verem como é que o turismo ele cresceu e desenvolveu depois que a gente implementou o voucher. No ano de 2015, nós tínhamos 16 atrativos turísticos, hoje temos 64, ampliamos a nossa oferta turística com turismo cultural também, turismo de lazer. Estamos com 65 meios de hospedagem, antes era
40 no ano de 2015, então aumentou também o número de leitos e hospedagem, não tem nem como comparar com Olímpia, né, que Olímpia eu acho que é o destino que recebe mais visitante, né? Mas Brotas, como é um destino de ecoturismo, então ele é mais controlado mesmo. Meios de alimentação também, uma cidade de 25 mil habitantes que tem 91 meios de alimentação. Aí, informações turísticas, associação, ONG ambiental, nosso turismo ligado na natureza. Ele emprega cerca de 25% da população economicamente ativa da cidade, são 2.700 empregos diretos, gera um movimento anual na economia de aproximadamente 145 milhões, e também tem a questão social, porque o rafting e a canoagem, eles ajudam socialmente, com a oportunidade dos jovens da comunidade na prática do esporte. Nós temos uma equipe de rafting, que se chama Bozo d'Água, e ela já foi mais de 10 vezes campeã mundial de rafting. Então, eles divulgam o nome de Brotas mundialmente, e também são atletas profissionais que ganham Bolsa Atleta e também fizeram a vida deles em cima disso. E a matéria-prima é o meio ambiente que precisa ser preservado, por isso que agora eu estou na Secretaria de Meio Ambiente. E aqui, para mostrar para vocês alguns dados do nosso Sistema Municipal de Controle de Visitação, que vocês podem ver uma curva ascendente até o ano de 2019, e aí depois a gente teve o ano da pandemia, que fez essa queda, e agora também, até o ano de 2023, tivemos esse aumento, e o ano de 2024, a gente teve uma queda. Por quê? Sem fiscalização, a gente não tem a garantia que que as empresas vão emitir o voucher. No início de abril, eles paralisaram a fiscalização, e a gente sabe que teve um pouco de sonegação. E também a falta de feriados prolongados prejudicou também. Esse ano também está sendo prejudicado, mas o ano que vem a previsão de ser um ano gordo. Isso aqui é um comparativo da curva sazonal, de 2016 até 2024. Então, a gente apresenta a curva sazonal. Nosso destino ele é ligado à água, né, à natureza. E água de cachoeira que é gelada, não é quentinho igual aqui. Então, o que acontece? Maio, junho e agosto são os 3 meses menores de fluxo turístico. Então, são os meses que a gente tem que investir em evento, em turismo de negócios, para a gente manter o fluxo turístico. Mas a gente conseguiu subir um pouco essa curva e melhorou. E se vocês olharem aqui, ó, nesse verde, é do ano de 2020. Foi o segundo melhor semestre da história do turismo de Brotas. O que foi isso? A volta da pandemia. Então, com a volta da pandemia, a gente reabriu a cidade com um turismo controlado, e as atividades ao ar livre, e com o fato de a gente não poder sair para fora do Brasil, o turista brasileiro descobriu o interior do Brasil. Então, a gente teve o segundo semestre da história, o ano de 2020. Aqui, quais as atividades mais vendidas? Então, a atividade mais vendida hoje, 51%, é a visitação aos atrativos turísticos com cachoeiras, com parque de piscinas, é o que mais tem hoje vem atraindo turista para cá, e 31% é o rafting. Até mais ou menos 2014, 2013, o rafting ele era o mais vendido, mas hoje aí a gente tem os números, então é a visitação, o rafting, a tirolesa e também o boia cross. Aqui a venda de voucher de hospedagem no ano de 2024, a gente consegue ver que a nossa média de Pax, né, por voucher é de 3 pessoas, então é um turismo, é um público familiar principalmente, e a gente tem um destaque aí para os meses de férias, janeiro, julho e outubro, por causa do feriado que teve no ano de 2024. Então foram 73 mil hóspedes registrados. A gente não tem aí Airbnb, casa de locação de temporada, mas a nossa taxa de ocupação média, ela em meios de hospedagem, ela é de 46%. Eu, particularmente, acho baixíssima essa taxa de ocupação, e a gente apresenta esses dados e a gente vê que a gente precisa investir
um equipamento bom de eventos para a gente atrair eventos de negócio, para a gente ter turismo durante a semana, porque são 64 equipamentos de hotéis que penam para conseguir fechar a folha mês a mês. Aqui o voucher de 2024, então mostra o destaque, né? O mês de janeiro, o mês de dezembro, o mês de julho, fevereiro também, e ainda mantendo, né, aquele negócio de junho e agosto menor, e no mês de maio, no ano de 2024, a temperatura estava quente, a gente não teve inverno no ano passado, então isso colaborou que o mês de maio também não foi tão baixo. Aqui, a gente tem o inventário turístico, a gente faz a gestão dele dentro da plataforma de destinos inteligentes, então ele tem esse levantamento que a gente faz por telefone, aí as empresas informam, e aí a gente tem aí a empregabilidade do turismo, né? Também. Então, a plataforma também dá esse dado que é importante, inclusive para vocês, gestores, chegarem para os prefeitos de vocês e falarem: prefeito, investe em turismo, porque turismo é renda, turismo é emprego, é voto. É isso. E agora nós estamos com novos desafios. Estamos com o Rio Jacaré-Pepira, que é o nosso tesouro. A gente tem lá vamos dizer, um conflito, né, de uso da água com a questão da agricultura também, a cana-de-açúcar, acaba carreando muita terra para dentro do rio. Eu coloquei até uma foto do rio com essa ilha de assoreamento. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo agora. Vamos começar a iniciar um trabalho de restauração florestal, de desassoreamento do rio Jacaré-Pepira. Também vamos fazer projetos socioambientais, junto com catadores, educação ambiental. E agora nós vamos fazer a implantação também da nossa política de Mata Atlântica e Cerrado, com o pagamento de serviço ambiental para estimular os proprietários rurais a preservar e reflorestar e assim ganhar um dinheiro com isso também. Então, esses são os novos desafios aí, por isso que a prefeita me colocou hoje na Secretaria do Meio Ambiente, que não são poucos os desafios, ainda mais em tempos de emergência climática. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Lu. A prefeita Leca deu um novo desafio para a Lu, porque ela já tinha apanhado bastante no turismo, ela esqueceu. Agora ela vai começar pelo meio ambiente. A fala da Lu deixa muito claro que é possível mudar a realidade dos destinos. É fácil? Não é. Né? A gente costuma comentar que quem trabalha com turismo, quem estuda turismo, quem tem formação em turismo, tem que passar um pouquinho pelo poder público, porque é aqui que acontece, é aqui. O planejamento começa aqui, você vai, né? A gente sabe que o empresariado, ele vai investir se ele entender que o poder público também está investindo, porque senão ele não vai. Olha o Jusilei falando ali, ó. O Jusilei também apanha lá em São Sebastião. Não é fácil, né? Então, no poder público que as coisas começam a acontecer, as linhas de planejamento, e aí o empresariado acredita e segue investindo junto. Apesar de que sempre a culpa é do poder público. Nunca é da iniciativa privada, é sempre do poder público. Então, assim, é sempre a vidraça. Só que quando você vira o jogo e mostra para o empresariado que não, que ele também tem o papel dele, cada um tem o seu papel. A gente conhece a Lu de muito tempo, de quando ela implementou tudo isso, e a gente é testemunha de quanto ela sofreu por dizer assim, né? Você vai acabar com o empresariado, você vai acabar com as empresas, só que hoje Brotas é uma referência, e por causa disso. Então, como diz o Candinho da novelinha da tarde, tem que ficar ruim para melhorar, né? A coisa tem que ficar ruim para melhorar. Então, e a Lu falou de todas, a promoção, a questão do marketing, tudo, mas é claro que ela esqueceu de falar que Brotas também tem o Daniel, né, Lu? Que também ajuda bastante. César, a gente vai ter muita pergunta para você, viu, Lu? Deixa só o César agora.